Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos orar antes de a gente iniciar a nossa conversa aqui. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque acordamos e estamos vivos hoje. A sua graça sobre nós, Senhor, é incontável e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado pelo seu Santo Filho que foi enviado dos céus para nós, Senhor. Pedimos ao seu Espírito Santo que escreva no nosso coração as palavras do livro, Senhor. Pedimos, Senhor, que leve a nós ao entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer passar nesse texto. Nós te agradecemos porque temos sua vontade revelada na sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala através dela, Senhor, e se revela e revela o seu Filho através dela. O Senhor é muito bem-vindo para nos ensinar, Senhor, e nos ajudar aqui. Nós te agradecemos no nome do seu Santo Filho. Amém. Bom dia, vocês estão bem? Perdoa meu nervosismo hoje, estou um pouco nervoso, mas a gente segue. Eu, o Lucas e o pastor, a gente tem uma reunião semanal, né? E aí a gente decidiu, por bem nessa aula e também provavelmente nas próximas, a gente continuar o conteúdo do livro de Romanos. Semana passada, para quem veio, o Lucas falou sobre a salvação por meio da fé, no capítulo 3 de Romanos. E a gente vai continuar a exposição desse livro tão importante. Deixa só os carros indo embora. Estou indo embora. A gente decidiu continuar a exposição desse livro tão importante. A gente agradece as perguntas que estão chegando para a gente. A gente está preparando aulas futuras com elas. A gente pede que vocês continuem mandando perguntas para a gente, tá? Então vamos continuar Romanos. Semana passada o Lucas falou um pouco do capítulo 3. Hoje a gente vai falar da introdução do livro de Romanos, do primeiro capítulo e do segundo capítulo de Romanos, tá? Então a gente tem bastante conteúdo aí para hoje. Se eu estiver falando muito rápido, muito lento, vocês podem dar um toque, tá? Se eu me perder aqui nos meus pensamentos também. Então vamos lá, vamos introduzir o livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma das, como a gente já falou, se não a mais importante carta da Bíblia inteira, tá? Em outras cartas, com certeza são importantes, a Bíblia inteira é importante como um todo, só que Romanos, Paulo, ele se atém a explicar o Evangelho de maneira longa e compreensível àquele povo de Romanos. A gente consegue datar quando e onde Paulo escreveu essa carta importante. Foi por volta do ano de 57 a 58 depois de Cristo. E Paulo, ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta. Lembra dos coríntios lá, das cartas de Corinto? Ele estava naquela cidade onde ele foi pregar o Evangelho e fundou aquela igreja dos coríntios. Então ele estava naquela cidade em Corinto e ele escreve essa carta aos Romanos. E para quem é endereçada essa carta? Paulo diz que é para todo o povo santo, chamado para ser santo, como ele mesmo diz, no capítulo 1 e versículo 1 de Romanos. E a gente entende o público de Romanos como parte judeu, parte gentil. Como é fundada a igreja de Romanos? A igreja de Romanos não é fundada por Paulo ou nenhum outro apóstolo. A suposição mais aceita é que, lembra de Pentecostes? Quando os judeus foram lá para a cidade de Jerusalém por causa da festa. E há aquela pregação de Pedro, depois que o Espírito Santo desce dos céus e os batiza. A pregação de Pedro, e lá diz que existiam romanos lá, judeus romanos. Então acredita-se muito que esses judeus romanos creram no Evangelho nessa pregação em Pentecostes, voltam para Roma e se iniciam uma igreja ali, certo? E a partir do compartilhamento desses judeus que estavam em Pentecostes e agora estão em Roma, eles começam essa igreja tanto de judeus, e essa palavra também se espalha aos gentios. Lembrando que os gentios são as pessoas que não eram judeus, tá? Então essa igreja, ela é composta no início por judeus e gentios. Por volta do ano 40 depois de Cristo, o imperador Cláudio, imperador de Roma, lembrando que Roma é a capital do Império Romano. O Império Romano é o império mais forte da época, que colonizava povos, colonizou o povo judeu. Então, por volta do ano 40, o imperador Cláudio, ele decreta que em Roma todo judeu deve ser expulso. Porque muito provavelmente, aí a gente tem datado em alguns livros de história de Roma, estava tendo confusões sobre algum Crestus, está escrito assim, Crestus. Os teólogos acreditam que essas confusões eram por causa da propagação do evangelho com o povo judeu. Então, por causa dessas confusões e por causa de
disso tudo, Cláudio, ele decreta no ano 40 que todo judeu que está em Roma, na capital do Império Romano, deve ser expulso da cidade. Então todo judeu, seja ele cristão ou não, é expulso de Roma. E aquela igreja que ficava em Roma, que foi fundada por judeus que vieram de Pentecostes, ela se torna por maioria gentia, daqueles que não são judeus. No ano 54, 14 anos aproximadamente depois, Cláudio morre, com ele morre o decreto e os judeus retornam a Roma, e aí retornam à atividade da igreja. Então, há mais ou menos, quando Paulo escreve essa carta, 57 a 58 depois de Cristo, os 54 voltam, fazem 3 anos ou 4 anos que os judeus estão voltando, retornando a Roma e voltando à atividade da igreja que eles fundaram, na igreja que eles são parte. Por que Paulo escreve o livro de Romanos? A gente tem 3 principais motivos do porquê Paulo escreveu o livro de Romanos. O primeiro principal motivo é para se apresentar para os romanos e apresentar o evangelho que ele prega. Novamente, ele não conhecia aquele povo santo de Roma, ele não fundou e nunca tinha visitado. A gente vai ver no versículo 1 que ele não conseguiu visitar aquele povo ainda. Então, ele escreve essa carta, primeiro, para se apresentar, eu sou Paulo, prazer, e apresentar o evangelho que ele prega por aí. Tá? Então, a gente vê que é bem forte isso no primeiro capítulo de Romanos, essa de apresentação e apresentar o Evangelho, principalmente porque, naquela época, irmãos, Paulo não era uma unanimidade na igreja. Nem todo mundo gostava de Paulo. Alguns acreditavam que ele era apóstolo, outros falavam que ele era só um charlatão e alguém que mentia. Hoje nós sabemos que ele era um apóstolo de Cristo e um homem de Deus. Naquela época não era unanimidade. Então, existiam muitas acusações contra a mensagem que Paulo levava por aí. E a gente vê que Paulo está preocupado com que acusações chegaram aos ouvidos do povo romano. Por quê? Ao longo da carta, e aí eu vou citar alguns versículos, Paulo levanta objeções que podem ser faladas contra a mensagem que ele está pregando, e ele as responde. E qual era a principal acusação que faziam contra Paulo? Paulo diz que está tudo bem pecar, que a lei agora está diminuída e está liberado o pecado. Essa era a acusação que era feita contra Paulo. Muito por causa que a pregação de Paulo era da justificação pela fé. Quem lembra da aula passada, Paulo fala isso em outras cartas, e essa era a pregação de Paulo. Então a acusação contra Paulo ele pega sobre esse negócio de fé, e aí está tudo bem pecar, está tudo liberado para a gente fazer o que a gente quiser. No capítulo 3, no versículo 8, Paulo vai falar assim, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha um bem. No capítulo 3, versículo 31, Paulo está dizendo assim, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. No capítulo 6, versículo 15, Paulo vai dizer, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Essas objeções que a gente encontra no capítulo, elas servem para a gente entender o que Paulo está querendo dizer com essa carta. Ele está falando assim para os romanos, se vocês ouviram algo de errado ao meu respeito, é mentira. É de pessoas que levantaram uma acusação imprópria contra a minha mensagem. Eu não digo esse tipo de coisa, como os versículos que a gente acabou de ler. Então, essas objeções elas são rebatidas durante a carta e elas indicam isso que eu acabei de dizer. Paulo era acusado de diminuir, de alguma forma, a lei e promover a licença para pecar. Por isso que Paulo ele se defende em rebater essas acusações e defender a mensagem que ele está proclamando. Esse é o primeiro motivo. Se apresentar para a igreja e defender e apresentar o evangelho que ele prega. O segundo é para firmar uma base missionária para sair da Espanha. Esse é o segundo motivo da carta. Paulo tinha zerado a missão dele, que foi dada pela igreja, naquela parte do Mediterrâneo. E aí agora o desejo dele é ir para o Ocidente. Lembra que ele foi para o Oriente, para a Ásia, todas aquelas igrejas. E agora ele quer ir por Ocidente para a Espanha, onde o evangelho ainda não tinha chegado. E ele quer firmar uma base missionária forte, como foi na igreja, como foi em algumas igrejas nas viagens missionárias dele. Ele quer firmar essa base missionária forte na igreja de Roma, que é bem pertinho lá da Espanha, ficava muito mais perto de onde ele estava. Então, ele envia essa carta porque ele quer fortalecer os irmãos
para que aquela igreja seja uma igreja madura e forte, para que ele consiga pregar o evangelho na Espanha. Esse era o desejo de Paulo. A gente não sabe se ele chegou na Espanha ou não, não diz isso na Bíblia. Então é incerto, a gente se contenta que isso é incerto. Mas o ponto de Paulo é justamente esse, nesse segundo motivo. Ele quer que os irmãos os ajudem com orações e principalmente com sustento financeiro. Esse é o desejo de Paulo. Ele se apresenta à igreja de Roma, quer que ela seja forte para que o evangelho seja pregado e aquela igreja sustente essa mensagem que Paulo quer levar para a Espanha. Então esse é o segundo motivo. Ele quer firmar uma base missionária naquela igreja forte, porque o desejo de Paulo, e ele expressa isso no capítulo 15, ele quer ir para a Espanha pregar o evangelho. O terceiro motivo e o último, que provavelmente Paulo escreveu essa carta aos Romanos, é para resolver um problema pastoral daquela igreja. Aquela igreja está sofrendo de uma divisão muito forte. Divisão, por que essa divisão? A gente supõe fortemente, lembra que eu falei que teve um decreto, os judeus foram expulsos, os judeus agora estão retornando, e agora há uma divisão forte entre judeus e gentios nessa igreja. Paulo vai atentar que são aqueles que ainda guardam alguma coisa da lei mosaica e julgam os irmãos por não guardar. Então, por exemplo, tinham festas judaicas que eles faziam na igreja, e o irmão gentil não participava. Eles julgavam aquele irmão. E aí era uma divisão tão forte que havia brigas entre eles. Então, esse é o terceiro motivo para que Paulo escreve. No capítulo 14 e 15, ele vai exortar os irmãos, ele vai usar o exemplo do nosso bendito Senhor Jesus Cristo para exortar aqueles irmãos amados para que eles sejam muito mais abertos de coração para os seus irmãos. Esses são os três motivos pelo qual Paulo escreve essa carta, tá? Lembrando, o primeiro é para se apresentar e apresentar o evangelho que ele proclama. O segundo é para firmar essa base missionária para a sua ida à Espanha. E o terceiro é para resolver esse problema pastoral de divisão que está acontecendo naquela igreja em Roma. Entenderam a introdução? Tudo certo? Então vamos para o capítulo 1. Eu não vou ler inteiro, eu vou lendo em partes, tá? Mas abre a sua Bíblia, por favor, que a gente vai ficar dentro dela, graças a Deus. Então tá, vamos lá no capítulo 1. Nesse capítulo 1, no verso 1 ao 7, a gente vai ver uma saudação inicial, que é costumeira às epístolas da Bíblia. Só que tem uma particularidade nessa saudação de Paulo. Ela é muito longa. É estranha essa saudação de Paulo. Ele leva 7 versículos para saudar os irmãos. E não é à toa. De tudo que a gente falou da introdução, Paulo ele tem intencionalidade em escrever essa saudação longa. Se a gente vê as outras cartas de Paulo, Paulo fala: oi gente, eu sou Paulo, apóstolo do Senhor, eu destino essa carta aos irmãos da igreja Sozo. Deus abençoe. E ele continua a carta. Aqui não, ele demora 7 versículos para isso. E tem um motivo. No verso 1, Paulo ele vai se identificar dessa forma. Vamos ler o verso 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele diz isso no verso 1. Paulo ele se identifica aqui para os romanos como chamado para ser apóstolo. E aqui a gente tem a primeira complexidade do livro de Romanos, no primeiro versículo. Paulo está querendo dizer o seguinte para aquela igreja. Eu não sou um mestre talentoso, eu não sou um ser incomum, eu sou apóstolo de Deus. E por ele afirmar isso, ser apóstolo de Deus, ele está dizendo assim, sou escolhido de Cristo para levar a mensagem do Evangelho, portanto minhas palavras e instruções carregam a autoridade do próprio Cristo. Paulo, ele já preocupado, lembra que a gente falou que ele está preocupado com o que chegou ao ouvido dos romanos? Ele está se apresentando assim, Deus me chamou para pregar isso, não fui eu. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, escolhido, chamado, separado para o Evangelho de Deus. Então, no primeiro versículo, a gente vê que Paulo ele não escreve as suas cartas à toa. Você vê que na apresentação ele já quer deixar essa mensagem, quer colocar isso na igreja de Romanos. Eu carrego a autoridade que Cristo me deu, não é minha, é de Deus. Paulo então afirma essa autoridade como apóstolo. E aí ele diz aqui no verso 1, como a gente leu, que ele foi enviado para anunciar as boas novas de Deus. Boas novas essa que ele vai resumir nos próximos 5 versículos. Paulo se apresenta e agora em 5 versículos, do 2 ao 7, ele vai resumir o Evangelho. Em 5 versículos, presta atenção, irmãos.
No verso 2, ele vai fazer o seguinte, ó. Vamos ler o 1 e o 2, porque eles têm vírgulas, aí fica melhor o entendimento. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Esse é o verso 2. O que Paulo está querendo dizer no verso 2? Paulo está alinhando os romanos que o evangelho não contradiz o Velho Testamento. O evangelho não é oposição à velha aliança que passou. A velha aliança que passou, o Antigo Testamento, os profetas e a lei testemunham desse evangelho. Não é uma contradição. No verso 3 e 4. Acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado como poder, Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que boas novas são essas que o Velho Testamento testemunha, que os profetas e a lei dizem há muito tempo. O Evangelho está aqui. E ele vai fazer uma jogada no versículo 3 e 4. Presta atenção. Ele diz no versículo 3, acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi. E ele quebra o versículo. O que ele está falando aqui? Ele está separando a vida de Jesus e resumindo o Evangelho. Qual era esse Evangelho e a testemunha do Velho Testamento? O Deus se encarnou acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi. Ele está dizendo assim, qual era o Evangelho que o Velho Testamento, os profetas e a lei testemunhavam? Deus se encarnou. Essa é a primeira parte, no versículo 3. E ele vai fazer a segunda jogada. Ele vai separar o versículo e dizer o que acontece depois. Então vamos ler junto. Acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, Deus se encarnou. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus que se encarnou. E que morreu e foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E por isso provou que era Filho de Deus. Quem? Jesus Cristo. Nesses dois versículos, Paulo ele vai colocar na balança a encarnalidade do verbo da vida e a ressurreição dele. Em dois versículos, Paulo diz o que a lei e os profetas diziam há muito tempo. Deus se vai se encarnar, morrer por pecadores e ressuscitar através do Espírito Santo. Nesses dois versículos, Paulo diz isso. E falando isso, Paulo deixa muito claro que o Evangelho não é sobre nenhuma outra pessoa ou coisa a não ser Jesus. É sobre isso o Evangelho. Se a carta aos Romanos é uma longa explicação de Paulo sobre o Evangelho de Deus, ele diz o porquê esse Evangelho é para quem? É para Cristo. É sobre Cristo o Evangelho. Então o Evangelho é sobre a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus, sua encarnação, morte e ressurreição. Vocês estão comigo ainda? Vamos para o verso 5. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. A gente vai atentar para uma frase aqui, umas 3 palavras que são muito importantes para Paulo aqui. Ele está dizendo o seguinte nesse verso 5. Paulo ele vai afirmar novamente sua autoridade pelo apostolado que foi dado a ele. E ele vai afirmar que o objetivo do ministério dele é levar pessoas para a obediência da fé. Eu não sei como está na sua tradução aí. Eu estou usando uma nova versão internacional. E aqui para mim está dizendo obediência da fé. E essa parte de obediência da fé é tão importante que a gente for para o final do livro. Vai lá em Romanos 16, rapidinho. Versículo 26. Romanos 16, 26. Essa palavra obediência da fé, ou obediência por meio da fé, ou obediência à fé, é tão importante para Paulo, e é o objetivo do apostolado dele, que ele começa a carta de Romanos e termina com a mesma palavra. Ele diz o seguinte no versículo: mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, segundo a ordem de Deus eterno, para que todas as nações obedeçam à fé. Para mim, na minha versão está isso aqui, tá?
mas é a mesma palavra que ele usa. Então, Paulo está dizendo que o apostolado dele é para levar pessoas à obediência a Jesus Cristo por meio da fé nele. A gente vê, começando e terminando a mensagem, essa carta, que para Paulo é muito importante isso. Por isso que a gente vê Paulo falando muito sobre justificação por meio da fé. Vamos voltar para o capítulo 1, irmãos. Paulo se apresentou, tá? Ele demorou um pouco, vocês viram, né? No versículo 7 ele vai dizer, no versículo 6 e 7 ele vai dizer: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele terminou a saudação dele. Perceberam como a saudação dele é longa? Ele quis transmitir uma mensagem muito concreta. Só aqui ele queria colocar na cabeça dos romanos, alinhar eles o porquê do Evangelho, do Filho encarnado, morto e ressurreto, e do apostolado dele. A gente vê a primeira razão, ele apresentando o Evangelho que ele prega e se apresentando. Vamos lá para o versículo 8, irmãos. Do versículo 8 ao 13, Paulo, ele vai fazer uma meia-culpa com os irmãos de Roma, dizendo que ele queria estar há muito tempo com eles, mas ainda não teve oportunidade. Então ele foi impedido, e ele fala que ele queria estar com eles para fortalecer esses irmãos. Ele fala até compartilhar um dom espiritual e também para se encorajar e fortalecer. E ele fala no versículo 13: não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Então, no versículo 8 ao 13, ele vai fazer essa meia-culpa, falar: galera, perdão, ainda não visitei vocês, mas o meu desejo é que eu vá em breve. No versículo 14, Paulo ele vai falar o seguinte: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo está falando o seguinte para a gente. No verso 14 aqui, que ele fala que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros. Gregos são os gregos, obviamente, e os bárbaros são aqueles todos que não são gregos. Os gregos chamavam aqueles de bárbaros. Há duas formas de dever uma pessoa. E aí, a primeira forma de dever alguém é quando eu chego no Lucas e peço R$1.000 para ele, e ele me empresta e eu estou devendo. Fica aí a dica, Lucas, se quiser me emprestar R$1.000. A outra forma de dever alguém é quando, por exemplo, a gente era criança e a nossa mãe falava: ó, toma esse dinheiro e vai pagar a vizinha. Toma esses R$100 e paga lá a vizinha, a costureira. Essa segunda forma de dever é a gente fica devendo tanto a nossa mãe que pediu, a gente está com esse imposto daquele dinheiro, e a gente deve também à costureira, que vai receber esse dinheiro. Paulo está dizendo, essa forma de dever é essa segunda. Ele diz que ele deve a gregos e bárbaros, mas ele também deve a Deus, porque foi confiada a ele a mensagem do Evangelho. Então Paulo está dizendo que ele é devedor dessas pessoas que vão ouvir o Evangelho, e devedor também de Deus, porque Deus confiou, ortogou o Evangelho a ele. Então ele deve duplamente. E não só ele, viu, irmãos? A gente também. E aí ele diz no versículo 15 que por isso ele está disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo aqui no versículo 15, a gente vê que ele quer pregar o Evangelho às pessoas que estão recebendo a carta dele. Paulo está dizendo que eles não são salvos, não ouviram o Evangelho? Não. A gente tem agora um profundo entendimento do que é pregar o Evangelho para Paulo. Para Paulo, pregar o Evangelho não envolvia muito mais do que a conversão inicial de alguém. A gente está acostumado a dizer que pregar o Evangelho para uma pessoa é para que ela se converta. Para Paulo, não é só isso. Há também isso de pregar o Evangelho para que uma pessoa se converta, mas para Paulo, a pregação do Evangelho é o contínuo discipulado e entendimento do cristão sobre o Evangelho. Então a gente entende aqui que a gente deve ouvir o Evangelho muito tempo depois que a gente aceita Jesus Cristo como Salvador. Porque o Evangelho é algo a ser meditado. Essa boa notícia, ela deve permanecer na nossa mente até o último dia das nossas vidas. Porque é baseado nela que nós vivemos. E nós temos que viver baseado nessa boa notícia.
Então Paulo ele vai dizer aqui que ele quer compartilhar o evangelho com os que estão em Roma. Então ele fala que ele quer contribuir ainda mais para a continuidade desses irmãos que estão crescendo no caminho de Cristo. E agora a gente vai prestar muita atenção aqui, irmãos. Foram 15 versículos, e agora os próximos versículos eles são muito importantes. Paulo ele vai falar o tema da carta dele agora. Do começo ao fim da carta, Paulo ele vai falar desses dois temas. A gente vai falar deles aqui. No versículo 16 ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O que Paulo está falando para a gente aqui? Primeiro, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. Por que ele diz isso? Porque o evangelho, naquela época, e até hoje, é uma loucura. Presta atenção, deixa de ser crente por 2 segundos. E pensa assim, a gente crê que um cara que nasceu há muito tempo atrás, foi declarado bandido, morreu entre os delinquentes, a gente crê que essa morte nos salva. Paulo vai dizer em Coríntios que a pregação desse evangelho é loucura para os que estão se perdendo. As pessoas olham para os crentes e dizem: como vocês podem crer que um cara, há muito tempo atrás, morreu no madeiro, derramou seu sangue, ele era Deus. Ele diz que ele não se envergonha disso. Por mais que as pessoas possam falar que é loucura, por mais que as pessoas possam ridicularizar o evangelho, Paulo, e aí a gente deve endossar, entrar nesse coro, nós não nos envergonhamos dessa mensagem. Aquele homem que morreu no madeiro, há 2000 e poucos anos atrás, derramou seu sangue, era Deus. E ele fez isso para salvar pecadores. É dessa mensagem que Paulo não se envergonha. Então ele fala isso, primeiro, porque ele não se envergonha do evangelho, dessa loucura. E segundo, e aí é muito importante a gente prestar atenção, ele diz assim, ó, porque o evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo assim, ó, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Essa palavra poder é uma palavra que a gente já leu aqui nesses versículos. O versículo 4, lembra da saudação longa de Paulo? Paulo ele diz assim no versículo 4. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder, Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. A mesma palavra que está em poder do versículo 4 é a mesma palavra que está em poder do versículo 16. Do versículo 16, isso. O que Paulo está dizendo? O Evangelho, esse Evangelho, que é loucura para os que se perdem, é poder de Deus para trazer à vida pessoas mortas. Da mesma forma, desse mesmo poder, o Deus Espírito ressuscitou Deus Filho dos mortos. É o mesmo poder do Evangelho que ressuscita almas mortas. Não é uma mensagem de lógica humana. Não é um agregado de tese que a gente vai convencer outra pessoa. Ah, não, pela lógica é verdade. Jesus era filho de Deus, ele morreu pelo meu pecado. Paulo está dizendo que é poder para ressuscitar. Paulo está dizendo que quando a gente creu na palavra de Deus e no evangelho dele, a gente não aconteceu algo do tipo, agora eu creio em Deus, eu estou andando por aí. Você foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou o filho dele dos mortos, o mesmo Espírito, quando você ouviu o evangelho, entendeu e se arrependeu dos seus pecados, te ressuscitou dos mortos. É isso que Paulo está dizendo no versículo 16. Depois ele vai dizer que é primeiro do judeu e depois do grego. Ele está dizendo que primeiro foi pregado aos judeus por meio de Cristo e agora para os gentios por meio da igreja. Então é para todos. E aí a gente tem o verso 17, irmãos. E o verso 17 ele é muito importante, não só para a gente agora, mas também para toda a religião cristã, desde que Jesus funda a sua igreja. No verso 17, ele vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Paulo está guardando para a gente no versículo 17? O que Deus está guardando para a gente no verso 17?
Porque essa boa notícia é poder de ressurreição, como a gente falou, e ela é revelada a justiça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? O Evangelho, que eu acabei de falar, que é poder de ressuscitar a pessoa dos mortos. Nesse Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça que do princípio ao fim é pela fé. O que quer dizer revelada a justiça de Deus? E a gente vai fazer um parênteses para a gente ouvir um dos pais da igreja. Quando a gente diz pais da igreja, a gente diz essas pessoas, esses homens de Deus, que Deus usou de tal forma para liderar a igreja como um todo. A gente vai abrir um parênteses. Para mim, e aí falando da minha opinião, o mais importante evento da igreja é o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, e ali eles são habilitados para serem testemunhas do Evangelho. Para mim, esse é o evento mais importante da igreja. Mas o segundo evento mais importante da igreja, para mim, é a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante a gente vai abordar muito mais para frente, mas eu quero falar do homem pelo qual Deus usou para iniciar essa reforma, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge alemão, lá em 1500, há muito tempo atrás. E Lutero diz que ele odiava a Deus. Por que Lutero odiava a Deus? Ele diz que ele aprendeu da Igreja Católica, ele era um monge, um discípulo da Igreja Católica, que Deus exigia uma vida reta. Essa era a exigência de Deus. Só que, por que Lutero odiava esse Deus que foi apresentado a ele? Porque Lutero se matava para ter uma vida reta, porque Deus exigia, não conseguia, e ainda Deus ficava bravo com ele. Para Lutero não fazia sentido isso, por isso que ele odiava. E ele odiava até ler esse verso que a gente acabou de ler, irmãos. E aí, lendo o verso 17, ele vai dizer o seguinte para a gente. Lutero vai dizer o seguinte: labutei diligentemente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão justiça de Deus atrancava o meu caminho, pois eu a interpretava com o sentido daquela justiça, por meio da qual Deus é justo e age justamente ao punir o injusto. Então, apesar de ser um monge impecável, eu me postava diante de Deus como pecador. Portanto, não amava um Deus justo e raivoso, antes o odiava e contra ele murmurava. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Por isso senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em meu interior. Se antes odiava a expressão a justiça de Deus, passei agora a considerá-la mais cara e reconfortante notícia. O que Lutero está dizendo sobre esse verso? Para ele, talvez para a gente, por muito tempo, justiça de Deus é quando Deus vem e pune o pecador. Justiça de Deus é quando Deus vem e lança uma pessoa ao inferno. Paulo não diz isso, e portanto Deus não diz isso. Deus está dizendo para a gente que a justiça dele é revelada quando ele salva o pecador do inferno, não quando ele condena ele. Essa foi a reconfortante notícia que Lutero entendeu. E se a gente entender, a gente consegue viver esse evangelho. A justiça de Deus é revelada, e esse é o escândalo da graça. A justiça do Deus reto, perfeito e justo é revelada ao salvar o pecador imundo, não ao condená-lo. É assim que a justiça de Deus se revela a nós, irmãos. E justiça de Deus é algo que Paulo vai tratar muito nessa carta. E ele diz o seguinte, que essa justiça pela qual veio o evangelho esse, que é o poder de Deus para ressuscitar pessoas dos mortos, é revelada nesse evangelho, a justiça de Deus, ou seja, não a condenar o pecador, mas a salvá-lo. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Paulo escancara para a gente o seguinte: essa justiça pela qual Deus revela e quer revelar a salvar pecadores não é nosso mérito. Não é de baixo para cima. A gente não consegue chamar a atenção de Deus e falar: Deus, como a gente precisa de salvação? Não, foi o contrário. Deus veio a nós. E ele está dizendo que do princípio ao fim,
desde Adão até a última pessoa ficar viva nessa terra, nesse range de coisa, é pela fé, não por obras. Pois em Gálatas ele vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então, presta atenção nisso, irmãos. Deus, que é justo e reto, chama pecadores à vida por meio da fé, imerecida. Isso mudou a vida de Lutero, mudou a vida do cristianismo, mudou a vida do mundo. É pela fé. E aí Paulo, de novo alinhando os romanos, dizendo que... Tem que correr. Dizendo que... os profetas e a lei testemunham sobre esse evangelho. Ele vai citar o profeta Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. E hoje a gente tem muitos... A gente vê por aí, a gente quando lê, uma má interpretação desse texto. A gente entende que esse justo viverá pela fé, é como se a gente fosse viver e as coisas fossem acontecer pela gente, porque a gente crê em Deus. E Deus vai fazer coisas pela gente, irmãos. Só que o que o texto está dizendo é, o justo, ele sai da morte, ele sai desse status de morto para Deus, e chega à vida pela fé. É isso que o texto está dizendo. Para alguém sair de morto e ir à vida, ir alguém vivo, ele precisa crer em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. É isso que o texto quer dizer para a gente. E agora, eu preciso correr aí de verdade. Se fecha a cortina da introdução de Paulo. Paulo introduziu o evangelho, introduziu a ele, falou o que ele queria, e agora Paulo ele vai começar a carta dele, no verso 18. E aí ele vai usar uma alegoria, ele vai montar um cenário na carta dele, que é um cenário de julgamento. Depois disso tudo, Paulo monta um julgamento. Deus é o juiz, e Paulo vai falar. E a primeira pessoa, ou a primeira personificação, ou personagem que ele coloca como réu nesse julgamento, é o povo gentil. É o povo, aquele que não é judeu e, portanto, não conhece a Deus. Então, Paulo vai colocar esse povo nessa cadeira de réu. Isso. E aí, no verso 18 a 21, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a inverdade pela injustiça. Pois o que de... Oi? Não entendi. Tá. Obrigado. Voltando. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. O que Paulo está falando para a gente aqui? Paulo vai dizer o seguinte: esses gentios, pessoas que não conhecem a Deus, porque não são judeus, eles sabem que existe um Deus e conhecem Ele de alguma forma. Como, Paulo? Se para eles nunca foi pregado tanto o judaísmo quanto o evangelho. Ele vai dizer que, por meio da natureza, Deus atribuiu que ela seja pregue sobre atributos dele. Quando as pessoas olham a natureza, quando esses homens olham tudo que Deus criou, ela está dizendo o seguinte: eu fui criada por alguém. Eu fui criada por um Deus supremo. Então Deus diz isso. Deus está dizendo que Ele fez se conhecer para todo mundo. Para todos. Todos que nasceram conheceram a Deus de alguma forma. Não como a gente o conhece, revelado, mas por comum. A gente chama isso de graça comum. Deus se revelou a todos por meio da natureza.
de tal forma que olha, no versículo 21, Paulo afirma, portanto Deus afirma, que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Eles conhecem a Deus. Conhecendo a Deus, ignoram Ele. Não querem servi-lo. Colocou no coração deles o coração deles se obscureceu por esse fato. De conhecer a Deus, não querem glorificá-lo como Deus. A Bíblia afirma que todos conhecem a Deus de alguma forma. E não querem glorificá-lo. Paulo está dizendo isso para a gente. No verso 22, ele vai dizer o seguinte: embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo o seguinte para a gente: esses homens que são indesculpáveis, todos os homens que nascem são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: eu nem sabia que existia um Deus grandioso. Não, Deus vai falar: você sabia, tenho certeza que sabia. E por isso são indesculpáveis. E esses homens indesculpáveis, eles se tornaram inúteis e obscuros, porque trocaram a glória desse Deus imortal pela glória de coisas criadas, pelas mãos deles. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles trocaram o Criador dos céus pela criação, que acaba. Não deram glória ao Deus e escolheram conscientemente a dar glória a coisas que perecem. Por isso são indesculpáveis. E aí, do verso 24 até o 32, Paulo vai falar da consequência disso de agora. Óbvio que há uma consequência futura e eterna para essas pessoas. Aquelas que não se encontram em Cristo e, sabendo que existe um Deus, não o glorificam. Mas Paulo vai falar que Deus ele dá um juízo, um castigo nessa vida para eles. E o juízo é esse. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que Paulo está falando para a gente? Qual é o castigo que Deus dá em vida para essas pessoas? Deus os abandona. E esse é o maior juízo que Deus pode dar para alguém, irmãos. Qualquer outro juízo é preferível de Deus, a não ser o abandono. A gente tem um exemplo disso na vida de Saul. Deus abandonou Saul. A gente vê Saul desesperado para ouvir alguma coisa de Deus, que ele invoca Samuel dos mortos com uma feiticeira. Porque Deus o abandonou. E Deus está dizendo que, por essas pessoas saberem que existe um Deus, não glorificá-lo como Deus é, trocaram essa glória por uma glória de criatura, Deus as abandona para a sua própria vida. O maior juízo que Deus pode dar sobre alguém é sempre responder sim. Deus, deixa eu fazer isso? Sim. Deus pode fazer aquilo? Sim. Esse é o maior juízo que Deus pode dar para alguém, irmão. Porque quando Deus abandona, quem volta? Se Deus não vai até nós para nos trazer
para Cristo o Evangelho, se Deus nos abandona, quem vai fazer voltar? E Paulo está dizendo isso, e aí é muito importante, porque isso tira da nossa mente que Deus é injusto. Deus é injusto ao fazer isso com essas pessoas. Não é. Paulo afirma, e portanto Deus afirma, que essas pessoas sabem que existe um Deus. Que essas pessoas, sabendo que existe um Deus, ignoram Ele. Não querem servi-lo. Rejeitam. E por rejeitarem a Deus, são abandonados pelas suas próprias paixões. Vão fazer o que vocês querem, diz Deus. E aqui Paulo vai citar diversos pecados pelo qual Deus se ira com essas pessoas. Paulo cita presunção, arrogância, se achar alguém. Ele cita o engano e a malícia, as pessoas que querem tirar vantagem de qualquer coisa. Paulo cita os biblioteiros, aqueles que são curiosos demais por saber tudo da vida dos outros. Os caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Paulo vai dizer contra os homossexuais, dizendo que eles abandonaram a relação natural. Deus abandonou eles, eles fizeram o que eles queriam. Se deitaram com o próprio gênero. E por isso, por causa disso tudo, ele vai falar aqui, olha, isso é muito importante, o versículo 32. Embora conheçam, quem conhece todos eles que ele citou, homossexuais, mentirosos, caluniadores, que tiram vantagem, eles conhecem o justo decreto de Deus, mas eles não conhecem a Bíblia, Abner. Paulo vai dizer no capítulo 2, que a gente vai ter que deixar para a próxima aula, que eles sabem o que é certo e errado. No íntimo deles, eles sabem. Mesmo que não conheçam a lei, a palavra de Deus, eles sabem o que é certo e errado se fazer e fazem o errado. Mesmo não se dispor ao fazer, mesmo que ele tenha uma consciência do que é certo e errado, e não é a consciência de Deus, ele vai escolher fazer errado. Sempre vai ser isso, porque é a condição do homem. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Muito pior do que praticar é aprovar cada vez mais essa prática. E eu vou ter que deixar o capítulo 2 para a semana que vem, ou para posterior, porque já são 9h30. Mas esse foi o capítulo 1 de Romanos, irmãos. A gente viu que Paulo ele fala do Evangelho. Paulo ele fala como as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. E principalmente é isso que eu quero que você guarde, do versículo 17 de Romanos. A justiça de Deus é revelada nos salvando. E é pela graça, por meio da fé. Nós não merecemos, porque antes de Deus se achegar a nós, apresentando o Evangelho, nós éramos esses homens e mulheres. Insolentes, presunçosos, arrogantes. E Deus, por graça, por meio da fé, nos resgatou. Amém? Desculpa se eu me apressei, corri, me perdi no tempo. A gente tem, acho que, 10 minutos. Se o pastor permitir que a gente fique mais 10 minutos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Vai ter culto, né? Ninguém vai embora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vou pensar aí enquanto eu bebo água. Podem perguntar, irmãos. Não, eu não sei quando Jesus volta, se for essa pergunta. Não tem essa resposta, não. Amados irmãos, é sempre importante perguntar, e é uma coisa que o Abner, o Lucas falaram. Nós ficamos vários cultos de sábado falando sobre salvação. E qual era a principal dúvida das pessoas? Por quê? Porque quando tiveram dúvida, não perguntaram, e quando você tem dúvida, não pergunta, você esquece, e você tem que aprender tudo de novo. Então, se você não perguntar, o que a gente vai acontecer? Quando for no segundo semestre, ou no ano que vem, vai estar lá, o pessoal está com dúvida sobre salvação, e a gente nunca vai sair disso. Então, é importante, quando a gente pergunta, você tira aquele negócio e você aprende, de fato, né? Então, é importante sempre perguntar.
Até esse texto de Romanos, eu até falei para o Abner, quando chegar no versículo 18, entre o 22 e 24, o pessoal vai ter muita dúvida. Eu creio que tem. Quando diz que Deus abandonou as pessoas praticarem as paixões do próprio coração. Eu creio que vocês têm dúvidas sobre isso ou querem perguntar algo a mais. Essa é a hora. Fala no microfone, que aí o pessoal que vai assistir... Ah, sim. Essa parte mesmo, que fala que Deus abandonou, né? Porque essas pessoas, elas não creram. Mas se essa pessoa tiver um arrependimento, porque Deus abandonou, aí ela está fazendo tudo, só que se houver o arrependimento, Deus, vai dar a salvação, vai... Sei lá, entenderam, gente? Eu fiquei com vergonha. A primeira coisa que é importante a gente falar é esse arrependimento não provém do homem, por si só, tá? Esse arrependimento ele é feito pelo Espírito Santo em contato com o Evangelho. Por isso que o Evangelho deve ser pregado, certo? Porque ninguém vai acordar um dia e falar, nossa, como eu estou errado diante de Deus, entendeu? Aí existem dois pensamentos sobre esse abandono, que aí são os pensamentos soteriológicos. Soteriologia é o estudo da salvação, o que o Lucas citou semana passada. O primeiro pensamento é o pensamento arminiano sobre essa parte de abandono. Armínio, ou não principalmente Armínio, mas essa corrente doutrinária vai dizer que essa situação de abandono é a situação que todos estavam e Deus se achegou a eles. Então, Paulo está dizendo de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e não conhecem a Deus propriamente. Então, se esse Evangelho é apresentado a esse tipo de pessoa, ela se arrepende, convencida pelo Espírito Santo, ela é salva por Deus. Calvino vai dizer que essas pessoas abandonadas são irreversíveis. Deus as jogou à vontade delas porque elas negaram a existência de Deus. Então, e essas duas vertentes são aceitas pela teologia. A gente crê que são verdades bíblicas. Aí você vai perguntar, por que a gente não tem um consenso sobre muitas coisas? Porque apesar de a Bíblia ser infalível, nossa interpretação não é. Eu creio que Deus, na eternidade, vai dizer para a gente o que aconteceu de verdade, mas hoje a gente não tem uma resposta certa e definitiva. Temos essas duas linhas. Armínio vai dizer que essas pessoas arrependidas, apresentadas ao Evangelho, podem ser salvas. Calvino vai dizer que Deus a abandonou. Deus as abandonou pelos seus próprios desejos. A gente tem essas duas interpretações que são plausíveis, tá? Porque pegando o que o Abner falou, porque o ponto-chave aqui é o versículo, um dos versículos anteriores, que fala que a pessoa sabia da existência de Deus. Ou porque alguém pregou, a natureza pregou. A Bíblia diz porque somos pecadores, todos nós somos indesculpáveis. Mas tem pessoas que teve o acesso maior, ou exposição maior à pregação da palavra, e ele está insistindo em dar as costas. Então, essa pessoa ela vai ficando cada vez mais difícil, porque a partir do momento que você tem o contato com o Evangelho, e isso não te faz pelo menos pensar, e aí você vai afundando mais, porque você vai se cegando mais, se aguilhonando mais, e aí fica mais difícil, não é impossível. É a mesma coisa quando, acho que é Hebreus 4, que fala uma pessoa que experimentou do Espírito Santo e apostatou, lá diz que é quase impossível. E uma vez eu estava orando ao Senhor para entender essa palavra. Ele me explicou da seguinte forma, que essa pessoa ela não quer ou não consegue mais ouvir a voz do Espírito, que é aquele que convence. Se o Espírito Santo é aquele que convence, ele habita naqueles que creem, e ele também age naqueles que não creem, não habita neles ainda, mas está interagindo. Mas se você cala essa voz, se você cala alguém que te orienta, te dá conselho, não quero mais te ouvir. Então você não está mais exposto à orientação daquilo. Então você, por causa do Espírito Santo, no caso, a pessoa ela fica exposta ou vai ficar à mercê do coração, da mente, daquilo que ela já crê. Então o acesso de Deus àquela pessoa se torna um pouco mais complicado. Mais alguém?
Você entendeu? Entendeu? Mais alguém? Pode falar. Eu entendi assim. Então quer dizer que tudo tem seu tempo. A pessoa teve o tempo dela. Se ela não quis saber de Deus quando ela teve o tempo dela e ela se colocou ela quis viver a sua vida, quando ela acordar será tarde. Então quer dizer, ela vai ser tarde em vida. A salvação do homem, por mais que... E aí, para toda a teologia, irmãos, presta atenção nisso. A teologia é uma ciência humana que tenta explicar Deus. Esse é o ponto. Só que a gente nunca vai conseguir explicar por completo. Não teremos todas as respostas, porque Deus é infinito e a nossa capacidade é finita. Quem salva o homem é Deus. Então, a gente não pode decretar, não, essa pessoa ali gastou a vida dela, Deus a abandonou. Porque quem faz essa obra é o Deus, é o Senhor. E a gente não é porteiro do céu. E nem é o intuito da Bíblia fazer o que a gente fala. Esse aqui vai para o céu, esse aqui não. Aquele ali vai para o céu, aquele não. Porque, pelo que a gente leu aqui, a salvação ela vem por meio da fé. Então, se em algum momento, e aí é esse o ponto de Paulo, qualquer pessoa que se voltar a Cristo, Cristo abraça. Cristo não rejeita, ele diz isso no Evangelho. Todos aqueles que o Pai enviou a mim, ele abraça. Ele não lança fora. Então, se a pessoa, pela pregação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, se voltar a Jesus Cristo e dizer, Jesus, misericórdia, ela alcançará graça. Exatamente. Essa é a pregação do Evangelho, porque justamente a gente não conhece o coração do homem. E a gente não diz quem é salvo ou não. Quem diz isso é Deus. Nem é a presunção da igreja falar esse tipo de coisa. Está respondido, irmã? Existem duas linhas de pensamento sobre isso. Armínio vai dizer que a graça é resistível. Ou seja, o evangelho pregado, o Espírito Santo prega o evangelho àquele coração por meio da palavra da pessoa no ônibus, na igreja. E Armínio vai dizer que essa graça é resistível. O homem pode resistir a essa graça, a esse Deus que se apresentou a ele ou não. Calvino vai dizer que a graça é irresistível. Quando apresentado o evangelho ao coração, o coração se abre e entende o evangelho, ele é de Deus, porque Deus o escolheu. Espera aí que o irmão ele estava na frente aqui. Talvez, então, por último momento, para uma resposta mais clara, seria o ladrão da cruz, né? Porque no último segundo, Jesus ainda pregou e ali ele aceitou. Ou seja, houve a salvação ali no último momento, né? Pode ser aplicado a isso, no caso. Sim, esse é o ponto. Os desígnios de Deus, ou seja, os mistérios de Deus, a gente não compreende. O fato é que a gente tem que se atrelar e ficar, é aquilo que Deus manda a gente fazer. Pregue a palavra. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Ah, mas aquela pessoa, ela ignorou a Deus, portanto ela está abandonada. Quem é você para dizer tal coisa? Esse é o ponto. Então a gente se ata, a gente se prende àquilo que Deus manda para a gente fazer. Deus manda a gente salvar pessoas? Não, esse é o mandamento de Deus. Vão lá e salve o máximo que vocês puderem. A mensagem e o mandamento é: preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então... Deixa só o pastor... Até então é interessante, assim, quando a gente vai pegando esses pontinhos sobre as explicações, quando fala que a graça de Deus ela é irresistível, e ele disse assim, quando realmente a pessoa realmente entra no coração e entende de fato. E aí você vê que a Bíblia fala o quê? Que o Deus desse século, ele tem o quê? Cegado. A Bíblia fala que temos aqui escamas nos olhos, porque na hora que alguém conseguir realmente ver, ele não tem como não se render. Então onde entra até na luta espiritual, para que aquilo que está aguilhonando, aquilo que está não permitindo que a pessoa veja, caia por terra. Porque na hora que ela vê realmente Jesus, ele é irresistível. E aí a gente cita continuamente essas duas explicações, porque são as explicações mais aceitas dentro da academia teológica. Tá? O arminianismo e o calvinismo, eles têm base bíblica e, portanto, são bíblicos. E aí cabe a cada pessoa, a igreja e doutrina, a prover o que é melhor para eles, porque são bíblicas.
Pode falar. Então, por isso, assim, por uma situação que eu penso assim, a decisão do homem. Uma funcionária falou para mim, Dona Tânia, eu fui para a UTI cobrir, né? E eu preguei Jesus para um senhor que era câncer terminal. E ele, consciente, orientado, falei do amor de Jesus para ele, né? Citei que Jesus ama, Jesus veio para salvar. O senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Ele falou, agora não é o momento. No outro dia, ele foi a óbito. Então, eu penso assim, é a decisão do homem. Armínio concorda com você, tá? Calvino não. E tá tudo bem. Tá tudo bem discordar, essas linhas discordarem. Armínio vai falar para você assim, é verdade, aquele homem foi apresentado o evangelho a ele e ele resistiu ao evangelho. E disse, não, eu não quero esse evangelho. Calvino vai dizer que ele não foi chamado por Deus para esse evangelho. Então, portanto, ele não creu porque Deus não o chamou. E está tudo bem, eu vou crer em qualquer um dos dois lados, novamente. O problema é crer o que a Bíblia não diz. Se crer que, tipo assim, Jesus não era filho de Deus, isso é problema. Ter essas duas linhas de pensamento e crer em uma das duas, está tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Fez sentido? Eu não entendi essa segunda. O primeiro eu entendi. Qual foi a segunda? Foi de? Ele não aceitou, ele aceitou, ele não aceitou, então rejeitou. A segunda é a doutrina calvinista da predestinação. Antes, sim, a gente vai abordar pela quantidade essa eu não de vou perguntas. entender. Seria o que a resposta? A resposta é, antes da fundação do mundo, Deus elegeu os santos dele. Não, para esse rapaz que estava no leito. Perdão, tipo... Você falou que tem duas respostas para ele. Não, tem duas respostas sobre o acontecido, entendeu? Sim, Porque o que a irmã citou foi... ela disse que é visto como decisão porque aquele homem rejeitou. E aí ele rejeitou, aí segundo um, rejeitou, Perfeito. não quer. Exato. E o segundo, ele rejeitou Porque Deus não quis que ele fosse salvo. Mas tem isso, que Deus não quer alguém? Em Romanos, Paulo vai dizer que ele predestinou aqueles a que viriam ser a imagem do Filho dele. Para não confundir você, a gente vai falar uma aula sobre É isso, vamos só para... Uma vez, aí eu vou falar de uma experiência pessoal minha, tá? Uma vez eu orei a Deus sobre isso, né? Como entender a predestinação? Porque quando você lê o livro de Romanos, igual o Abner falou, está na Bíblia. Está escrito lá que Deus predestinou uns, tá? E está dizendo que não a outros. E aí por quê? Na minha oração, falei, me ensina, eu queria entender isso. O que Deus passou para mim foi o seguinte, Ele é onisciente. Deus sabe quem vai estar na eternidade. Perfeito, nessa linha. Isso, nessa linha perfeita. Deus escolheu um povo. Então, nessa parte onde Ele predestinou, Ele já traçou coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, há uma eternidade. Eu não quero que tenha uma eternidade. Vai ter uma eternidade. Ou no céu ou no inferno. Ele estabeleceu Jesus como o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo e estabeleceu a graça mediante a fé como um mecanismo para você se salvar. Ele já estabeleceu. Só que aí eu entendo que a outra parte se encaixa. Nós temos uma pequena linha de atuação. Deus quis ter um povo, Ele sabe quem vai estar lá. Mas nós temos essa escolha dentro dessa faixa pequena que Deus estabeleceu, que é ou você opta pela salvação através de Jesus ou não. Mas se você olhar, Ele já determinou o que vai ser. Você não pode alterar o que Deus já estabeleceu. Na sua onisciência. Então, eu entendi, quando eu orei ao Senhor, que essa questão que Ele predestinou, Ele já escolheu como vai ser. Há uma pequena faixa que você pode atuar, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre essa questão, porque cada caso é um caso, né? A pessoa disse não, no caso que a Tânia falou, mas a gente não sabe na vida dela, com certeza Deus teve atuações e muitas outras coisas aconteceram ali, coisas que a gente nunca vai saber, só Deus, né? É como o Abner já falou no começo, quem somos nós para dizer salvo? Não, mas Deus, na sua infinita onisciência... Para terminar, porque está chegando o culto, é muito importante isso, irmãos. Existem muitas interpretações do texto bíblico.
E contanto que sejam coerentes, está tudo bem a gente ir por uma das várias. O problema é, e principalmente pelo caso da soteriologia, eu sou arminiano ou calvinista. Isso não muda nada no seu dia a dia. Nada. A Bíblia manda fazer o que a Bíblia manda fazer. Pregar o Evangelho, orar, ler a Bíblia, jejuar. Calvinista arminiano vai fazer isso. Porque no final todo mundo é crente. Sim, sim. Porque no final todo mundo é filho de Deus. Então se você pensa de tal forma ou pensa de tal forma, teu irmão pensa de forma diferente, está tudo certo. Contanto que esteja na Bíblia. Não vai crer que Jesus não era filho de Deus, que aí você não é filho de Deus mesmo. Que Jesus é filho de Deus. Mas é isso o ponto. A gente não sabe, só Deus sabe. E o ponto é, só Deus sabe. E de novo, a nossa teologia, por mais acertada que ela seja, por mais que a gente estude muitos, tem pessoas que dão a vida para pesquisar os textos originais, trazer interpretação, estudar, nós nunca vamos conseguir entender a Deus completamente. Porque nós somos finitos, e Deus é infinito. Amém? Vamos orar para terminar, porque... Isso. No final das contas é isso. Pregue o Evangelho. Quem crê em Jesus Cristo será salvo, quem não crê será condenado. Ponto final. É isso mesmo. Vamos orar, irmãos, para a gente ter um culto abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a sua palavra é eterna e perfeita, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a chegarmos à compreensão, Senhor. E mesmo que não tenhamos uma resposta certa, que nós descansemos no fato de que o Senhor nos salvou. De que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para mostrar a justiça do Senhor. Justiça esta, salvar pecador do inferno. Nós te agradecemos porque o seu Filho veio até nós. Te agradecemos porque temos uma família espiritual que vamos prestar culto ao Senhor agora. Abençoa o nosso culto, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve o nosso louvor. Por meio do seu Filho, nós chegamos a você, pedindo que o Senhor se faça presente. Nos encha do seu Espírito, Senhor. Nos conforta, nos exorta, nos consola por meio da sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos por meio do seu Filho. Amém. Deus abençoe, irmãos, até semana que vem.